Vamos falar, gente, sobre saúde. Roncar pode parecer inofensivo, né? Mas muita gente tem problema de saúde, até de convivência, viu? A gente vai entender o que pode ser feito com o médico otorrinolaringologista Tiago Zago. Doutor, um prazer te receber aqui hoje. Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos que nos assistem. Sempre um prazer falar com você. Bom, o ronco, apesar de inofensivo, ele pode causar inúmeros problemas sociais, principalmente no cotidiano dos casais, na dinâmica de pessoas que viajam, que têm necessidade de dormir com outras pessoas, né? É importante ressaltar que hoje o ronco é a terceira causa estatisticamente de divórcio entre casais, ou seja, isso gera um impacto significativo na vida do casal. É muito comum a gente ver no consultório, na verdade, o cônjuge levar a pessoa que, na verdade, ronca até o consultório, justamente porque a pessoa que ronca, às vezes não percebe, para ele não é incômodo, mas para o cônjuge sim. Então, isso gera um impacto socioeconômico muito importante. Com certeza. O ronco ele é causado por um estreitamento, uma reverberação do som, por um estreitamento temporário das vias aéreas e parcial, né? Então, por o som reverberar nas vias aéreas que estão semi-obstruídas, acaba fazendo esse barulho maior, com maior ruído. Doutor, eu vou voltar só um pouquinho antes aqui, porque esse dado que o senhor comentou agora é impressionante. A gente já estava até comentando aqui, né, nos bastidores antes do programa começar, que justamente, então, é a terceira causa de separação. O senhor tocou nesse ponto de levar, normalmente, o companheiro que leva o outro. Os homens tendem a ter mais ronco? Os homens tendem a ter mais ronco e é muito comum chegarem com as mulheres no consultório, né? As mulheres os convencerem a levar, a tentar um tratamento, a buscar, né, a causa desse ronco. Agora, é muito importante destacar que o ronco, né, além de ser um problema, né, muito importante, principalmente na dinâmica e causar muitos impactos até psicológicos na vida do paciente, o ronco ele é importante porque ele pode chamar atenção para outra doença muito importante, que é a apneia do sono. Olha só, qual que é a diferença? Na apneia do sono, o paciente tem pausas temporárias de respiração, ele para de respirar por um momento. Isso interrompe a oxigenação no cérebro, em alguns órgãos vitais, isso pode realmente ser um problema muito sério de saúde. Inclusive, a apneia do sono aumenta o risco cardiovascular, ou seja, um paciente com apneia do sono, ele tem um risco aumentado de infarto, AVC, de qualquer doença respiratória. Então, é muito comum chegar no meu consultório um paciente com apneia do sono jovem, com hipertensão, tomando vários antihipertensivos e não está controlado muito bem, justamente por conta que a apneia não foi tratada ainda. Então, o ronco muitas vezes pode ser esse marcador, né? Essa bandeira que mostra que a gente precisa investigar um pouco melhor e saber se o paciente só ronca, o que pode ser feito muitas coisas, ou se ele já apresenta uma apneia do sono, e que aí muda completamente o nosso raciocínio, tanto em termos de diagnóstico como de tratamento. Caramba, é muito mais sério, né, do que a gente imagina. Sim. Às vezes a pessoa ali ronca e acha que é brincadeira, mas não, pode significar então essa outra doença que é muito mais grave. Estima-se que 1/3 da população brasileira sofra de algum grau de apneia do sono. Então, é um número muito elevado. Se a gente considerar um paciente com pressão alta que não faz tratamento e um paciente com apneia do sono sem diagnóstico, sem tratamento, os dois têm o mesmo risco cardiovascular ao longo dos anos. Então, apesar de não parecer um problema muito sério de saúde pública, uma vez que acomete milhões de pessoas no Brasil. Com certeza. Quero saber agora, doutor, se há formas, né, de prevenir ou reduzir o risco sem cirurgia ou aparelhos. Sim, sim. Falando especificamente de ronco e não de apneia do sono, o ronco ele é associado a algumas coisas, né? Aumento de peso, então sobrepeso e obesidade é um fator de risco muito importante para o ronco. O próprio envelhecimento, porque existe uma flacidez das vias aéreas, né? Algumas outras doenças, um desvio de septo nasal, uma hipertrofia de uma amígdala muito grande, ou seja, uma hipertrofia de amígdala, algo que obstrua a respiração nasal. Então, existem várias coisas que podem causar o ronco. Mas muitos dos pacientes com ronco sem apneia, nós podemos tratar ou com fonoterapia, ou com perda de peso. Enfim, existe um tratamento que pode ser feito de uma forma multidisciplinar, sem ter que chegar numa cirurgia ou tratamentos mais agressivos. No caso aí, a cirurgia, então, é o último recurso, digamos assim. Cada caso de paciente com ronco ele tem que ser analisado com muita calma. Existe cirurgia para ronco, sim. Mas ela só é bem sucedida nos casos bem selecionados. Então, você tem que selecionar bem o paciente. Se a gente chegar à conclusão que o maior problema dele é o sobrepeso, claro que com uma questão até de saúde, você vai começar atacando pelo sobrepeso, né, ou pela obesidade. Mas há outras terapias também, né, dispositivos intraorais até... e hoje em dia eu tenho usado muito na minha prática a fonoterapia para fortalecimento dessa musculatura, justamente para isso. Para que o paciente fortaleça a musculatura de base de língua e de hipofaringe e que, quando ele durma, essa musculatura não relaxe tanto e ele acabe não roncando. Isso tem ótimos resultados. Olha só, gente, que interessante. Então, a fono trabalha em conjunto sim, sempre. Sim.
O senhor, né, é otorrino, mas e além do ronco aí, também cuida de outros aspectos do aparelho respiratório, como a voz, né? Vamos falar de voz, então, doutor? Existem técnicas aí de mudança vocal? Sim, existem técnicas de mudança vocal, tanto para tornarmos uma voz que é naturalmente mais grave, para uma voz naturalmente mais aguda, né, ou seja, um processo de feminização de voz, quanto o contrário, técnicas que masculinizam a voz, né, tornar uma voz mais aguda e uma voz mais grave. Nesse primeiro cenário, dos pacientes que têm uma voz mais grave e desejam uma voz mais aguda, a gente vê muito nos pacientes transgênero em processos de transição, em mulheres que fizeram uso de esteroides ou anabolizantes, ou algumas doenças endocrinológicas por alterações hormonais também pode causar isso nas mulheres, mesmo se elas tenham feito uso de anabolizantes. Então existem técnicas cirúrgicas que podem ser feitas para isso, com bons resultados quando bem indicadas, e existem técnicas para fazer exatamente o contrário. Quando o paciente tem uma voz, geralmente um homem com uma voz muito aguda e que é uma voz mais grave, existe também procedimento para que isso seja feito, com bons resultados também. Claro, todos esses pacientes com queixas vocais, nós nunca começamos inicialmente logo de cara com a cirurgia. Nós sempre indicamos fonoterapia primeiro. Uma boa parte dos pacientes nós conseguimos resolver apenas com terapia com a fono. Os casos que a gente não consegue o resultado, ou o paciente ainda não está satisfeito, aí nós partimos para a cirurgia. E existem várias, principalmente falando assim, feminização de voz, existe várias cirurgias. Hoje a mais aceita, com melhores resultados, o tratamento de escolha, é uma cirurgia chamada glotoplastia. Uma cirurgia sem corte, sem cicatriz, uma cirurgia rápida, também? Tranquila, uma cirurgia tranquila. Claro, como toda cirurgia requer seus cuidados pós-operatórios, mas que costuma ter bons resultados. Nossa, essa informação assim me deixou realmente impressionado, porque eu não fazia ideia que dava ali, né, para mudar o timbre então da voz. Sim. Doutor, em que casos aí que a cirurgia é indicada? Olha, a gente sempre indica a cirurgia no paciente que fez fonoterapia e não atingiu os resultados desejados. Em geral, esses pacientes são os pacientes transgênero em processo de transição vocal ou mulheres que fizeram uso de anabolizante e possuem uma voz muito grave. Esses pacientes a gente acaba indicando a cirurgia quando há falha da fonoterapia. O outro cenário são de pacientes que possuem uma voz aguda e querem ter uma voz mais grave, que também falharam com a fonoterapia. E aí existe uma outra técnica que a gente chama de tigoplastia tipo 3, que faz esse ajuste vocal, né, para uma voz naturalmente mais aguda, para uma voz naturalmente mais grave, mais grossa. É claro que é muito importante dizer, a cirurgia ela muda um aspecto da voz, que é a frequência fundamental, ou seja, aquela voz que a gente percebe naturalmente como grave ou como aguda. E aí o trabalho da fono é muito importante, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, justamente para ajustar essa voz e trabalhar esses outros aspectos que a cirurgia acaba não abordando por ser um procedimento cirúrgico. Então também nesse caso aí é um trabalho conjunto ali com a fono. Sim. O tratamento de voz sempre envolve conjuntamente fonoterapia e o cirurgião que vai operar. Quando você não faz isso junto, os resultados não são bons, não há sucesso, então os dois tratamentos caminham de mãos dadas. Doutor, quais são os maiores mitos aí, né, sobre a mudança de voz? Olha, existem muitos mitos, né? Uma das coisas que perguntam muito é se a cirurgia é reversível. Depende de qual cirurgia, como eu disse. Existem vários procedimentos para feminização de voz. A glotoplastia que eu acabei de mencionar, que é o procedimento de escolha, eu não costumo dizer que ela é reversível, porque o resultado não é bom. Apesar de ser possível reverter, o resultado não é bom. Nunca vai voltar, então, para a voz original, digamos assim. Exatamente. Nós podemos tentar, mas o resultado não é bom. Existe uma outra cirurgia que chama tigoplastia tipo 4, ou aproximação cricotireoide, que essa é reversível. Essa é um ponto que a gente dá entre as cartilagens, então essa cirurgia existe uma possibilidade de reversão completa até. Olha só que bacana, muito interessante. Então, se a pessoa se arrepender ali do resultado, ela consegue, nesse caso, voltar atrás. Sim. Fica bem próximo da voz original ou consegue realmente voltar? Olha, assim? Fica muito próximo, né? Principalmente na tigoplastia tipo 4. Agora, não é comum a gente ver paciente querer voltar atrás, não, viu? Isso não é uma coisa comum, não. Acredito eu. Já viu algum caso? Já chegou a fazer? Não. Não, né? Não. Imagino também que não, porque se a pessoa vai procurar justamente o especialista porque está incomodada desde, assim, a vida toda, digamos. Exatamente. Ela geralmente já chega com a opinião formada, com a ideia formada. E é por isso que a gente faz um trabalho de fono antes, até para a gente
saber o que nós vamos conseguir ganhar ou não com cirurgia também, né? Com certeza, e acho que vale a gente ressaltar que também é questão de autoestima, né? A gente vê aí dos dois lados, muitos homens que têm a voz mais fina e aí, né, se sente abalado por conta disso, e também mulheres que têm a voz mais grossa, senão que está passando pelo processo de transição também, então faz toda a diferença. Sim, com certeza. Então, essa questão de autoestima é fundamental, fundamental. A gente vê nossos pacientes no pós-operatório, né? Muitas vezes eles se queixam quando eles falam ao telefone e aí eles dão esse feedback pra gente, olha, agora eu atendo o telefone e me identifico como a pessoa que está falando no telefone. Isso é muito bacana pra gente, em termos de satisfação é muito bom. E tem algum caso assim que marcou o senhor ao longo aí dessa jornada fazendo essas cirurgias? Olha, acho que cada caso, todo caso para mim é especial. Claro, a gente teve pacientes que tiveram resultados muito acima da média, né? Esses, claro, marcam a gente. Nós tivemos pacientes até que escreveram livros sobre esse processo de transição. Então, talvez esses casos tenham marcado mais, mas todo caso para a gente é especial. Ah, com certeza, não tenho dúvida. Surgiu aqui uma outra, né? Outra dúvida no caso, que é a seguinte: o pessoal que fuma muito, né? Ao longo assim dos anos costuma afetar a qualidade da voz. Para esses casos, também cirurgia ou se não fono resolveria o problema? Sim, sim. Os pacientes tabagistas de longa data, principalmente as mulheres, né? Elas envolvem uma doença chamada edema de Heinck, né, em que as cordas vocais ficam um pouco edemaciadas e pelo aumento de massa de volume das cordas vocais, elas acabam produzindo aquela voz mais grave, característica de um tabagista, né, de um fumante de longa data. Existem procedimentos cirúrgicos sim, que podem ser feitos. E existem vários, né, desde procedimentos um pouco menos invasivos, aplicação de laser, aplicação de substâncias na corda vocal como corticoide, fonoterapia também, mas no edema de Heinck, quando ele está realmente incomodando muito, o tratamento cirúrgico é o de escolha. Até porque essa patologia também que acontece, a corda vocal aumenta muito de volume. Esses pacientes podem ter falta de ar, inclusive, por conta desse aumento de massa. Caramba. E aí é mais uma indicação cirúrgica, além da voz. No caso, né, se ele faz a cirurgia, se a pessoa faz a cirurgia e continua fumando, pode voltar? Com certeza vai voltar. Com certeza vai voltar. Não sabemos em quanto tempo, em qual grau vai voltar, mas com certeza vai voltar. Olha só, gente, fica aí o alerta então, doutor. Pra gente finalizando, né, quero saber, a gente comentou agora há pouco sobre a questão do ronco. Quais mitos aí envolvendo o ronco também o senhor já ouviu aí no consultório? Olha, existem vários mitos sobre ronco, né? A questão sempre é diferenciar entre um paciente que apenas ronca e tem apneia do sono. Aí vem a maioria dos mitos, aquela questão, eu vou dormir, eu vou morrer dormindo e roncando. Não, ninguém, né? Mas o paciente com apneia do sono ele tem um risco maior de arritmia, de morte súbita. Então, diferenciar entre um ronco e uma apneia do sono faz a gente conseguir desmistificar essas informações. Então, eu acho que para a gente desmistificar ronco, o principal caminho é a gente saber, existe uma apneia do sono associada ou não. A partir daí a gente consegue desmistificar e conseguir responder as perguntas dos pacientes. Com certeza. Surgiu aqui uma dúvida, estão perguntando lá no Twitter, né, se existe limite de idade para entrar nessas cirurgias, fazer esses processos, tanto para a questão do ronco, quanto também para a alteração da voz. Olha, eu não imponho limite de idade para essas cirurgias. Essas cirurgias têm como objetivo melhorar a qualidade de vida, ou melhorar a autoestima e a satisfação do paciente, ou até melhorar uma relação conjugal que talvez esteja tendo problemas por conta disso, por conta de ronco de um dos cônjuges, ou dos dois, na verdade, às vezes isso é comum também, né? Eu não imponho um limite de idade, desde que o paciente tenha condições clínicas, ou seja, um paciente que não tem nenhuma doença importante de saúde, tenha uma saúde apta a passar por um procedimento cirúrgico, até porque esses procedimentos são rápidos e são de baixa complexidade, baixo risco. Então, desde que o paciente tenha condições físicas, né, não tenha nenhuma doença importante, não seja um paciente com diabético descontrolado, ou com pressão alta não controlada, ou um risco muito elevado de qualquer procedimento, aí sim, mas eu não imponho uma data, uma idade limite justamente por isso. Vou aproveitar aqui o senhor, todo o seu conhecimento, para tirar uma dúvida particular agora, hein? No caso, né, essas mudanças de tempo afetam muito aqui. Eu sinto muita, por exemplo, muita coceira, digamos assim, aquela asperidade no caso. O que a gente faz para evitar isso, doutor? Olha, agora, principalmente no inverno, né, você usa bastante sua voz, né, principalmente professores e pacientes que usam muito a voz, principalmente no inverno. Muito importante hidratação é fundamental.
Eu recomendo também vaporizadores, então existem até vaporizadores portáteis que você consegue inalar um vapor, isso ajuda na hidratação da corda vocal, ajuda ela a vibrar melhor. E claro, se você tiver alguma queixa específica, rouquidão, alguma coisa específica, procurar um diagnóstico para saber exatamente e iniciar um tratamento que na maioria das vezes é fonoterapia. Mas a hidratação é fundamental, o não abuso da voz é fundamental, né? Uma alimentação correta, não fumar, não consumir bebida alcoólica, ou seja, levar uma vida saudável. Com certeza, faz toda a diferença. A rouquidão que o senhor comentou agora, ela pode ser um sinal de alerta, então, para outras doenças ali, sinalizando algum problema nessa região? Sim, para muitas doenças. E é muito importante a gente definir em que ponto a rouquidão pode ser um problema muito grave. Né? A rouquidão é muito vista em pacientes que usam muito a voz, né? Geralmente essa rouquidão ela oscila bastante, o paciente acorda com a voz boa, conforme vai usando ao longo do dia essa voz vai ficando mais rouca. Agora, naqueles pacientes mais velhos, tabagistas, que possuem uma rouquidão maior que 2 semanas, sem melhora espontânea, esses pacientes devem necessariamente procurar ajuda médica. Isso pode ser um câncer, e geralmente cânceres iniciais, tumores iniciais que a gente consegue resolver facilmente. Então, uma rouquidão por mais que 2 semanas, que não estava relacionada a um quadro gripal, alguma causa externa, e que não melhora, esse paciente deve buscar ajuda médica o mais rápido possível. Com certeza. Fica aí, então, o alerta, né, do Dr. Thiago Zago. Doutor, um prazer te receber aqui hoje. Obrigada pela participação. O prazer é meu. Eu que agradeço bastante o convite. Muito obrigado. É isso aí. Ó, o arroba do doutor tá aparecendo aí na tela, hein, gente? Caso queiram seguir, já acompanha aí, que ele produz muito conteúdo também que eu tava vendo. Bacana. Obrigada, doutor.